Sim, estamos ao vivo. Bom dia, bom dia Garopaba, bom dia pessoal. Vamos esperar alguns minutos aí, alguns segundos para o pessoal que vai sendo avisado, né, da live pelo Instagram e vai poder entrar para a gente bater um papo sobre a Lei Aldir Blanc e, na verdade, também está sendo chamada de Lei Emergencial da Cultura, porque prevê auxílio emergencial para quem trabalha com cultura, artistas, produtores culturais. Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Hoje um pouquinho diferente dos três primeiros Bom Dias Garopaba. Olá Cris, olá Miki. Hoje um pouco diferente dos outros Bom Dias Garopaba, porque eu vou estar sozinho falando sobre a Lei Aldir Blanc. Daqui a pouco a gente pode chamar alguém quando aparecer para trocar uma ideia sobre o pessoal da área da cultura, da produção cultural. Ou se vocês também conhecerem alguém que produz cultura aqui na cidade, que conheça a realidade cultural da cidade, para a gente poder bater um papo também sobre isso mais para frente, em outros dias. Bom, a Lei Aldir Blanc, todo mundo sabe, quem é da cultura, pelo menos tem acompanhado, é uma homenagem ao compositor que morreu, um dos primeiros compositores que morreram vítimas da Covid esse ano. A Lei Aldir Blanc foi construída num grande esforço. A autoria da lei é da Benedita da Silva, deputada petista do Rio de Janeiro. Mas essa lei ela demonstrou uma capacidade de articulação política muito grande. Conseguiu dialogar com vários parlamentares, não só do setor, mas outros parlamentares também que trabalham em outras bancadas. Foram em torno de 38 projetos, né, compilados a partir desse texto inicial da Benedita. E esses 38 textos foram compilados e a gente conseguiu chegar num texto único. Teve a relatoria da Jandira Fegali, também deputada carioca do PCdoB, deputada do Rio de Janeiro. Isso foi uma construção dentro da Câmara Federal, também foi aprovada já teve a sanção do presidente da República. Aqui em Santa Catarina a gente teve a participação como coautor do deputado Pedro Xay, deputado petista também, o único deputado do PT que está na Câmara Federal representando Santa Catarina. O deputado tem uma atuação muito forte também na área da cultura. E junto com a Luciane Carminati, que é deputada estadual no nosso estado, faz um debate, faz um trabalho muito importante na organização e no assessoramento, né, na representação desse setor cultural. Muita gente acha que a cultura ela é um setor que está nem em segundo plano, terceiro, quarto plano, mas é um dos setores que mais movimenta a nossa economia, tem PIBs superiores a outros setores que a gente imagina que são mais geradores de riqueza. A cultura emprega indiretamente e diretamente hoje no Brasil em torno de 5 milhões de pessoas. Então é importante, né, trazer esse dado porque isso mostra a grandeza desse projeto, a grandeza de conseguir auxiliar esse setor que é um dos mais prejudicados na pandemia, porque a cultura se faz em lugar de aglomeração, em teatro, em cinema, casa de show, né, pub, bar. A gente pega aqui desde do cantor, do artista que faz o seu voz e violão num bar em Garopaba, até grandes peças de teatro, até a exibição de cinema brasileiro, né? Então, os artistas de rua também, né, saem prejudicados. Se a gente para pensar, a cultura é um dos setores também muito prejudicados pela pandemia. E até agora não tinha recebido a atenção devida. Na verdade, parece que vai seguir sem receber a atenção devida, porque o acordo que se chegou com o governo. Primeiro que a ideia, é importante dizer isso também. A ideia
era ter um projeto que aportasse 6 bilhões de reais. O projeto aprovado foi em 3, que o governo pediu para cortar pela metade. E não é um dinheiro novo. Né? O que é dinheiro novo, né, que a gente fala? Isso não é um dinheiro que já estava reservado para isso. Não é um dinheiro que vai entrar, que estava livre, que poderia ser realocado. Esse dinheiro já estava, uma boa parte dele, no Fundo Nacional Cultural. Ele era para ser usado. O que aconteceu é que o projeto faz, ele tem um direcionamento um pouco diferente, no sentido de resgate mesmo, de fazer um auxílio emergencial. E aí a gente já entrando na seara do projeto, na explicação do projeto, é importante que a gente possa compartilhar essa live, esse vídeo depois com outras pessoas que trabalham com cultura na cidade, na nossa região, para poder se informar de como acessar isso. Né? A previsão para Santa Catarina, para o estado de Santa Catarina, é em torno de 45 milhões, 44 milhões de reais. O projeto todo para o Brasil é 3 bilhões. Era para ser 6, foi reduzido pela metade por 3, boa parte da verba do Fundo Nacional Cultural. E desses 3 bilhões, Santa Catarina, o estado, né? Não é a totalidade dos municípios. Depois eu já falo dos municípios. O estado vai receber em torno de 44 milhões de reais. Né? Só para confirmar aqui, 45 milhões de reais para o estado de Santa Catarina. Desses 45 milhões que o estado de Santa Catarina vai receber, 20% tem que ser gastos em editais voltados para a produção cultural. Casa de cultura, grupos de teatro, grupo de cinema, né? No sentido de fomento, uma verba para fomento. A totalidade dos municípios catarinenses vão receber em torno de 52, o valor aqui. Eu estou olhando para o notebook também aqui, tá, pessoal? 52 milhões de reais virão para os municípios. E aí, Garopaba, isso tudo é uma previsão feita pela CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que fez a partir do cálculo que a lei prevê, que tem a ver com a população da cidade, né? Garopaba vai receber 145 mil reais. Então aqui a gente já percebe que Garopaba sai mais uma vez prejudicada por esse governo, porque é impossível descolar turismo de cultura. Né? A boa parte do turismo em Garopaba, ela é, podemos dizer assim, ou pelo menos deveria ser, né, dividido entre ecoturismo e turismo cultural. Se a gente tivesse uma rota turística cultural bem, inclusive mais organizada, a cadeia produtiva dessa cultura que pode ser transformada em produto cultural, produto turístico, aliás, né? Hoje, inclusive, estaria pronto para receber esse tipo de verba. Né? Às vezes, talvez a gente não teremos tantas entidades, tantas ONGs, tantos coletivos culturais que poderiam, que estão aptos hoje a poder acessar esse tipo de edital. Infelizmente, né? Isso é falta de política pública, de fomento, de uma cidade que sequer tem hoje organizada, apesar de existir no papel, um Conselho Municipal da Cultura, que poderia estar organizando também um Fundo Municipal da Cultura nesse momento. Inclusive, uma parte desse verbo poderia ser administrada a partir do Fundo Municipal da Cultura, e poderia aportar o fundo, e aí o município, pelo conselho, que teoricamente é uma ideia democrática, né? A sociedade civil senta junto com a prefeitura, junto com a Câmara, e organiza para onde é que vai, organiza os critérios para a coisa ser justa e transparente. O que traz transparência é a participação popular, não existe outro caminho. A gente pode criar vários mecanismos de transparência, tem toda a lei da transparência aí que exige as ferramentas digitais, né, sejam fáceis de acessar, as informações sejam claras, o tempo de espera seja pequeno, mas isso são ferramentas que auxiliam a participação popular. O que dá transparência para o gasto público é o povo, e agora, nesse caso específico, é o setor cultural da cidade, que deveria sentar com a prefeitura para decidir para onde que vai essas verbas de fomento. Então, 20% dessas verbas, desse dinheiro, desse recurso, desses 145 mil que vem para Garopaba, 20% dele tem que ser, 175 mil, aliás. Para a gente confirmar aqui, 175 mil, para ser bem preciso, 175 mil, R$ 184,61. Essa é a previsão, de novo, é uma previsão do Conselho Nacional dos Municípios, a CNM, tem uma tabela, está lá no site da CNM, quem quiser acessar, ou pode acessar
uma postagem que eu fiz na minha página no Facebook, Rodrigo de Oliveira, e lá tem o link, né? Tem um post falando sobre esses valores e o link para o PDF, para uma tabela de PDF com todos os municípios. Se quiser saber de Imbituba, Floripa, Palhoça, São José, quanto é que cada município vai receber, lá nessa previsão da Confederação Nacional dos Municípios está tudo bem explicado. A gente voltando para a questão dos 20%, essa regra ela vale tanto para o Estado, então esses 44,7 milhões que o Estado, quase 45 milhões que o Estado vai receber, 20% disso tem que ser destinado para editais de fomento, né? Para esses grupos que eu já falei aqui. E o município também, é a mesma regra. E aqui no Facebook da Benedita ela explica também, e lá no meu post, na minha postagem também tá explicado isso, que além desse fomento, que é a menor parte dessa grande sacada, vamos dizer assim, um menor impacto, porque o maior impacto é um auxílio de 3 parcelas de R$ 600. A gente sabe que não é o ideal, né? Mas é o que está se conseguindo chegar num governo que queria inicialmente oferecer 200 para a classe trabalhadora em geral no Brasil, achando que... E na cabeça do Guedes 200 já era muito, torna, né, a pessoa acomoda, ia tornar a pessoa acomodada, seguir recebendo isso. A concepção de realidade das pessoas é completamente distorcida, né? Vivem numa outra realidade paralela, ou distorcem ela para justificar seu projeto, sua necropolítica. Esse projeto que coloca o trabalhador, que dá duas opções para o trabalhador. Esse é o projeto da direita para o Brasil. Ou tu morre de fome em casa, sem auxílio nenhum do governo, diferente das outras grandes nações, ou ele morre de Covid na rua, se arriscando a ter o seu ganha-pão. Isso vale tanto para o trabalhador de outros setores quanto para o trabalhador da cultura, que às vezes tem que estar se arriscando fazendo cultura de rua. De alguma forma tem, né, tem que ganhar seu pão. E tem muito trabalhador de cultura em Garopaba. Muito trabalhador de cultura. Então, a lei prevê também, além desses 20%, um auxílio de R$ 600 em 3 parcelas para os trabalhadores da arte e da cultura. E aí quem pode solicitar esse recurso são profissionais que comprovem a atuação do setor por pelo menos 2 anos e que tenham até em 2018 rendimentos até 28 mil e R$ 5. Essas são as regras para receber o auxílio como produtor cultural. Eu estava lendo hoje de manhã também aqui no site da Luciane Carminati, deputada estadual do PT, que ela fala que além está se montando um comitê para pressionar o governo federal, que esse é o primeiro passo a gente já superou, que era conseguir dentro do Congresso chegar num consenso a partir da lei da Benedita, dos valores, de como distribuir isso, os critérios. O segundo passo, talvez seja o passo mais difícil, é fazer o governo federal liberar esse recurso. Porque no projeto original que saiu da Câmara para a sanção do Bolsonaro, tinha um prazo de 15 dias. Esse prazo estaria vencendo agora, porque o projeto foi aprovado no dia 30 de junho. Né? Já está quase vencendo. Hoje está dia 6, já estamos quase chegando a 10 dias de aprovação do projeto. Então já era para estar sendo encaminhado, né, o repasse dessa verba. Mas o Bolsonaro vetou isso, dizendo que era impossível, era inviável. E aí não se sabe quando. Então, o segundo passo, que eu acredito que seja o mais difícil, porque é difícil tirar dinheiro desse governo para a população, né? É fácil para os bancos. 1,2 trilhões para os bancos sem qualquer burocracia. Para o banco cobrar pedágio, né, usando dinheiro público. Esse dinheiro poderia ser repassado direto para o empresário, para o pequeno empresário, para o pequeno produtor cultural. É repassado para o banco cobra o juro que bem entender, com a burocracia que bem entender. Né? A gente conhece, e a gente não está falando só dos bancos públicos, esse dinheiro também foi para os bancos privados, sem qualquer burocracia. Agora, para liberar recursos para o produtor cultural, para o trabalhador do turismo, né, de Garopaba, de todo o Brasil que vive disso, existe uma série de dificuldades, uma série de desculpas e pretextos para liberar esse recurso. 3 bilhões de reais que já estavam planejados, né, de serem distribuídos pelo Fundo Nacional da Cultura. Então não é nem um dinheiro novo, assim, o governo não tem que fazer um malabarismo para poder ajustar as contas. Esse dinheiro já estava previsto para ser gasto. Só que o governo federal estava segurando. E no site da Carminati eles falam que está sendo organizado um comitê, pelo menos aqui no estado de Santa Catarina,
a Comissão Cultural da Assembleia está organizando um comitê para acompanhar, orientar e fiscalizar, segundo o site dela, a aplicação da Lei Aldir Blanc. E aí isso para poder garantir aí esses 45 milhões que vêm direto para o Estado e mais os 52 milhões que serão distribuídos em todos os municípios. Aí, de novo, repetindo aqui o valor, Garopaba vai receber 175 mil reais. Poderia ser o dobro, né? Poderia ser bem mais que isso, se o governo não tivesse reduzido pela metade o valor disponível. O Tafa perguntou, né, se não tiver e se não tiver quem reivindique essa verba. Tem, né? Os parlamentares estão se organizando. Mas é importante que a gente, que consome cultura, que tem amigos que produzem cultura, que conheçam, as pessoas avisem elas, inclusive, porque é importante nesse momento, cobrar o governo federal e depois que começarem os repasses, cobrar o governo do estado e os municípios que se organizem. A Confederação Nacional dos Municípios está sugerindo que toda a gestão, a destinação, a execução desses recursos sejam realizados pela plataforma Mais Brasil, que é uma plataforma que alguns municípios usam aí para operacionalizar verbas federais, né? Então, também tem uma pressão da Confederação Nacional dos Municípios de como o município pode organizar a recepção dessa verba, direcionamento dela, a prestação de contas, porque isso é importante também dizer. O 20% desse recurso é verba de fomento, né? Verba por edital. Isso pressupõe que depois que finalizar o projeto, o produtor cultural, ele tem que prestar contas desse recurso. Então, não é um recurso de graça, né? E aí tem uma contrapartida, inclusive, que todos que acessarem esses recursos a partir dos editais têm que depois prestar uma espécie de compensação na rede pública de ensino. Enfim, não é um grande problema, mas tu percebe que vão sendo colocadas uma série de dificuldades para um setor que não é rico, né? O setor cultural, ainda que movimente 5 milhões de empregos diretos e indiretos no país, né, agora está completamente estagnado. Não é um bem essencial, ainda que a gente consuma isso durante a quarentena, né? Acho que se não fosse as produções culturais, a gente estaria enlouquecendo dentro de casa. E apesar disso, ainda assim, o Estado brasileiro, o governo federal, não compreende a importância de ter uma ação emergencial. Inclusive, a fala do Guedes é dizer o seguinte: ok, nós vamos aprovar, nós vamos sancionar o projeto, sem quase nenhum veto, tirando esse da obrigatoriedade do prazo, né? É um governo que não trabalha com prazo, é um governo que não se responsabiliza com nada, não se compromete com nada. Então, o prazo de 15 dias eles vetaram. Mas o Guedes diz o seguinte: ok, nós vamos aprovar o projeto, nós vamos sancionar ele, mas não me peçam mais nada de um recurso que já estava previsto. Ou seja, não está sendo planejado nenhum tipo de fomento futuro para garantir que o setor permaneça. E isso é importante para Garopaba. Pode não parecer, mas, de novo, tem gente aqui que também opera no turismo, na live, não sei se ainda está ou já saiu. Garopaba trabalha muito com o turismo cultural. Poderia estar mais organizado, inclusive. Então, esses recursos pós-pandemia, em que a gente sabe que o trabalhador, assalariado, e aqui a gente não está falando só do operário da indústria, toda a classe média que trabalha em escritório, que trabalha num patamar assim de qualidade, de menos precarizado, também recebe salário. E no final do mês, se a conta não fecha para pagar água, luz, comida na mesa, o turismo fica fora. Não consegue pagar a gasolina. Eu acho que a parte mais cara para esse nosso turismo regional, que pega Rio Grande do Sul e a nossa região, né? Então, se o trabalhador perde o seu poder de compra, e vai perder, essa é a previsão no mundo todo, se o Estado não se colocar como motor fomentador, né, da nossa economia, e aí Garopaba, a gente vive do turismo, então a cultura é muito importante que tenha fomentos nesse sentido. Só que o Estado bolsonarista já disse que não, né? É isso que vocês vão receber, 3 bilhões de reais. E ainda tem dinheiro no fundo parado. A Carminati também chama a atenção que no estado aqui de Santa Catarina tem 2 milhões também parados num fundo, né? 2 milhões parados no Fundo Estadual de Cultura. E o governo do estado até agora não chamou um edital. Ainda que já tenha uma série de propostas de editais
dentro dessa linha de auxílio emergencial também. Poderia ser um complemento, inclusive, né, para se somar nesses 3 bilhões. E aí, com isso, talvez o Garopaba também tivesse um valor um pouquinho melhor. Porque 175 mil, vamos lá. Para quem faz produção cultural, eu já captei muito recurso para produção cultural. Não sou produtor, não sou artista, mas já fiz muito assessoramento nessa área. Sei que isso rapidinho vai. Até porque é 20% só disso, né? O resto dessa verba tem que ir no sentido dos auxílios. Então, o pessoal que está em Garopaba produz cultura, não está conseguindo trabalhar, às vezes é MEI, né, para poder tocar nos bares ou produzir. Eu estou falando aqui especificamente dos músicos, né, que é o que me veio mais à cabeça, mas a gente tem uma série de artistas na cidade que estão agora sem produzir por conta da pandemia, podem acessar esse recurso, pelo menos um auxílio, né? A gente sabe que não é muito, mas ajuda um pouco a complementar aí a renda que não está vindo pela produção cultural. Então, hoje a live ela é mais curta porque eu não tenho convidados, né? A ideia era só trocar uma ideia rápida aqui sobre essa lei de fomento. Se vocês conhecerem pessoas da produção cultural da cidade, que trabalham com a cadeia produtiva, né, da cultura, e aí aqui não é só o artista, porque também é importante dizer que a cultura ela tem 3 dimensões básicas, né? Ela é um entretenimento, ela tem uma dimensão de pedagógica, de educação, e tem uma dimensão de reflexão, né? Então, a gente tem toda essa variedade de produção cultural na cidade. E a gente, além dos artistas, nós temos toda a cultura de engenho, a cultura da pesca artesanal, a cultura da pesca, inclusive, ela tem a pesca da tainha com as canoas, que podem ser a canoa de um pau só, que também, né, já se desdobra para uma outra vertente cultural. Nós temos todas as comunidades quilombolas da cidade que também produzem cultura. É importante, tem toda a questão da cultura açoriana também, né, que teoricamente era para ser o forte da cidade, né, ainda que eu não concorde que seja a única linha, porque outras culturas fundaram nossa cidade, né, essa cidade mais, a Garopaba que a gente conhece hoje é fundada por outras culturas tão importantes quanto todos os povos originários. O Missambaqui também tem se a gente pegar só a questão dos sítios arqueológicos, também é cultura, isso também é turismo cultural. Então, tem muita coisa em Garopaba que pode ser explorado como um produto cultural, né? Esses aspectos e elementos fundantes da cidade podem ser vendidos como produto cultural para o turista. É importante que a gente tivesse organizado, infelizmente nós não estamos, mas tem muita gente que pode talvez conseguir captar nesse sentido, né? Até de implantar um projeto. Teremos que ver como que serão escritos os editais, quais são as linhas, né, que vão poder captar esse recurso. Aqui na minha cabeça, por exemplo, vem o ateliê do Rio do Poeta, onde tem o Tito e o Tchaka lá produzindo cultura todo dia, né? O Tito, um grande artista plástico, que tem exposições no estado todo, no Brasil todo. Então, também é um espaço importante de estar ligado e captar esse recurso. Enfim, pessoal, todos que vocês conhecem, passem essa mensagem. E se tiver alguém que está afim de trocar uma ideia para a gente aprofundar esse debate aqui da cultura na cidade, especificamente sobre a Lei Aldir Blanc, uma homenagem ao músico que morreu de Covid esse ano, ao compositor e cantor Aldir Blanc, passem para mim, façam um contato, enfim. O Tafa tá falando aqui que o Guedes não vê lucro, né, em ajudar o pequeno empresário. É isso. Ele falou isso, né? Não é nenhuma interpretação nossa, assim, uma conjectura. O Guedes, ele falou expressamente isso naquela reunião ministerial, onde o Salles fala em passar boiada. O Guedes fala que dar dinheiro para o pequeno e médio empresário é perder dinheiro. Porque a lógica deles é essa, uma lógica de acionista, né? De quem aposta e quem trabalha com bolsa de valor, quem é agenciador de bolsa de valores, não quer ajudar a pequena empresa, quer ajudar as grandes, que vão dar um grande retorno para ele, individual, privado. E nesse momento o Estado deveria estar focado numa outra lógica de governo,
num outro modelo de gestão, que é o modelo de fomento. Como todas as grandes nações, o Brasil é a oitava maior economia do mundo. Entre as 10 maiores economias do mundo, o Brasil é o único que não está indo nesse caminho. O único. Nem os Estados Unidos, com todos os problemas, com o Trump negando no início, agora tem uma nova onda do Covid lá, né, nos Estados Unidos. Ainda assim, eles tiveram uma postura muito maior, ou melhor, mais presente do Estado, dando um auxílio melhor, um auxílio emergencial para os trabalhadores, um auxílio maior, né, um maior valor do que se fosse comparado com o nosso, aqui de R$ 600, a perder de vista, inclusive. Lá, inclusive, foi interessante porque eles deram para todo mundo. Tem essa coisa, tu ganha mais ou tu não ganha mais, tu tá fraudando ou não. Depois, se tu cometeu alguma irregularidade ou tu não precisava, esse valor automaticamente é descontado do imposto de renda. Isso é muito mais fácil do que criar aplicativo, né? A gente fez, Tafa, né? Acompanhou algum trabalho assistencial aqui no início, de solidariedade para as famílias que estavam sem comida, com a ajuda do MST, inclusive, levando leite para as pessoas e outros alimentos. A gente percebeu que a realidade das pessoas, às vezes, não tem nem celular. E aí, como é que o cara não sabe nem, às vezes, mexer direito no computador, não tem computador. E aí, como é que ele vai acessar esse tipo de recurso que está restrito, vai na caixa? Tudo, a gente viu os problemas da caixa, né? Até hoje, quem conseguiu acessar, que vamos dizer assim, tá letrado, tem um letramento digital, sabe usar bem o celular, conseguiu acessar o auxílio, ainda está esperando receber. Tem gente que não recebeu ainda o auxílio e precisa, né? Eu nem vou entrar no mérito de quem precisa ou não, mas seria muito mais fácil liberar para todo mundo e depois tu vai revendo isso, né? Não é nenhum problema, nesse momento tu facilitar o acesso e depois tu rever, porque o Estado é isso. Esse dinheiro ele não vai para o bolso, não é que nem o banqueiro, que recebeu 1,2 trilhões de reais. Dinheiro público brasileiro está no bolso do banqueiro, eles não aplicaram nem 30% desse recurso, né? Nem 30% desse 1 trilhão que foi repassado. Para ter uma ideia, o orçamento anual do Brasil é em torno de 3 trilhões. Então, um terço do orçamento nacional do Brasil foi dado para os bancos, cobrarem pedágio, em vez desse dinheiro ir direto. O governo federal dá esse dinheiro direto para as agências de turismo da cidade, para as pequenas empresas da cidade, para os pequenos restaurantes, para os médios empresários, para os microempreendedores. Eu sou microempreendedor, trabalhador do turismo, não sou empreendedor, apesar do nome MEI. Né? Sou um trabalhador do turismo hoje na cidade de Garopaba. Esse dinheiro foi para o banco cobrar pedágio para emprestar, né? Não é nem para dar, é para emprestar para as empresas. 1,2 trilhão. Imagina quanto que os bancos vão ganhar de volta nisso. E não aplicou nem 30% desse recurso que já foi passado para eles. Repassado sem nenhuma cobrança, sem nenhum critério de prestação de contas, como que eles deveriam usar esse recurso. Agora, para liberar dinheiro para a cultura, para o trabalhador da cultura, né? Que todo mundo conhece, trabalhador da cultura, sabe que ninguém rasga dinheiro, precisa trabalhar muito para ganhar o mínimo. É imposto uma série de problemas, uma série de critérios, uma série de empecilhos. Né? Ganha o cara no cansaço, como foi agora também com o auxílio emergencial para o resto da classe trabalhadora e autônoma que não estava empregada. Ganhou muita gente no cansaço. Né? Imagina ter que esperar 15, às vezes 30 minutos para te acessar o Caixa Tem. Né? Esse é o grande desafio agora, inclusive para garantir esse recurso da cultura. Por isso que é importante a gente cobrar os nossos parlamentares, tanto nas câmaras estaduais, nas assembleias estaduais, quanto na Câmara Federal, cobrar os parlamentares para que formem comitês, que organizem essa coisa toda, né, e vão para cima do governo federal liberar. E depois a gente vai ter um terceiro passo, que é o último, que é garantir que o município receba esse recurso e gaste bem, com transparência. E, de novo, transparência aqui é só chamando a categoria, só chamando quem faz cultura, quem faz arte da cidade, para discutir junto como vai ser construído esse edital. Não tem como pensar gestão municipal, administração pública, pós-pandemia, sem a participação das pessoas. Nem no que toca a gente debater restrições. Isso não pode vir de cima para baixo, isso tem que ser discutido com a população, né? Talvez, inclusive, ajude, seja um processo pedagógico para a população também assuma a sua noção de coletividade. Agora, o governo público, o governo municipal, o poder público em geral, joga toda a sua responsabilidade no quadro da população, culpa ela de ela não estar cumprindo o isolamento, quando não dá condições nenhuma
Nenhuma, nem para o pequeno empresário, para o médio empresário, como é o caso de Garopaba, nem para os trabalhadores ficarem em casa. Né? Impõe só duas opções: morre de fome ou morre de Covid. Gente, esse papo é um papo que a gente pode ficar horas aqui. A ideia era só vir dar um recado rápido hoje no Bom Dia Garopaba. Sexta que vem eu estou tentando organizar aí uma conversa, tomar um café para a gente discutir rede de proteção da criança e do adolescente na cidade, né? Tem algumas campanhas acontecendo que são importantes também da gente lembrar. E a gente vai se falando. Se vocês conhecerem algum produtor cultural, algum artista que queira debater isso comigo aqui, pode me indicar, certo? E espalhem essa mensagem, né? Ajudem o pessoal a saber que esse recurso está disponível. Um abraço, bom café para vocês, um bom dia, até mais.